Uma coisa muito importante de entender na mixagem é que o contexto é muito mais importante do que os elementos individuais, tá? Então é muito comum em uma mixagem a gente ter algum elemento que não tá soando tão bem individualmente, quando a gente escuta só aquele elemento, ele não soa tão bem. Mas no contexto da música, ele vai fazer sentido. E o contrário também, tá? Às vezes a gente pode se enganar escutando só um instrumento e achar ele incrível, e no contexto da música ele não tá encaixando e não tá ajudando a música. E é muito importante a gente prestar atenção nisso para conseguir chegar em um som legal, tá? Se a gente não fizer isso, cara, a música vai ficar embolada, vai ficar feio, não vai fazer sentido. E mixar é justamente misturar os elementos para eles soarem como uma música, certo? E é isso que os ouvintes finais vão ouvir e vão gostar ou não. Mas o nosso trabalho é misturar os sons para entregar ele como uma música e não como sons avulsos ali tocando junto, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, uma coisa muito comum de acontecer é quando a gente vai equalizar algum instrumento, limpar algumas regiões que tem em vários elementos da música. Uma região que é muito comum acontecer isso aí é no médio grave, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar o piano aqui dessa música, pode ver que eu cortei um pouco o grave e o médio grave dela, do piano no caso, né? Depois no violão aqui, ó, quer ver, ó? Aqui também, ó, cortei grave e médio grave. E com isso, em todos os elementos que eu vou tratando esse tipo de coisa, por exemplo, piano tem muito grave e médio grave, violão também, guitarra, voz e por aí vai. O baixo, bumbo, a bateria no geral, né? Então a gente tem que controlar o que não é tão importante nessa região para o que é importante aparecer mais. E isso que é mixar, é misturar e encaixar os sons, né? Então, por exemplo, quando eu faço essas limpezas aqui, eu consigo fazer com que o que é mais grave, médio grave, que tem que aparecer nessa região e dar a sustentação da música, apareça mais. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar um trecho aqui para tocar, certo? Repara como os elementos estão encaixados ali, porque eu fui fazendo essas limpezas, tá? Isso aqui é muito importante, cara. Pode ver que nas guitarras aqui também, ó. Deixa eu abrir um canal de uma guitarra aqui. Olha só, a limpeza no médio grave também. É muito comum fazer esse tipo de coisa, um corte aqui nos graves desnecessários, para que os elementos se encaixem mais, entendeu? Então, por exemplo, no baixo aqui também, ó. Eu também fiz um processamento aqui, eu não cortei grave, né, do baixo, não foi necessário, mas o médio grave eu limpei ali, ó. Para encaixar os elementos. E isso é uma lição muito importante de aprender pra gente entender de fato o que é mixar. Tem coisas que a gente pode ouvir um elemento sozinho ali, né, solado e tal, e ele não soar tão bem. Só que se na música ele tá fazendo sentido, cara, é isso que a gente tem que fazer. Então é muito comum também eu cortar agudo desnecessário, no violão principalmente. Olha só, eu cortei bastante agudo aqui, médio agudo nesse violão, para encaixar melhor ele na música, certo? Isso aqui, cara, é muito importante a gente fazer com todos os elementos. Na equalização é mais comum a gente ouvir, né, esse tipo de coisa, frequências e tal, mas a gente também pode pensar assim em outros efeitos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa música eu usei um drive no baixo, né, que é algo que eu gosto bastante de fazer nesse estilo de música, assim, olha só. No refrão eu usei. Olha só o baixo solado. Ó, repara que ele tá um pouco distorcido ali, né, com esse drive. Só que no contexto da música, a gente não escuta todo esse drive no baixo, a gente vai só sentir ele um pouco mais presente ali, aparecendo um pouco mais no meio de um monte de guitarra, violão, teclado e tudo mais, né? Então, nesses efeitos, a gente também pode perceber que o contexto da música é muito mais importante e você sempre tem que lembrar disso na hora de mixar, de masterizar, de fazer qualquer processamento e até ideias na produção musical, né? Tem coisas que a gente acha incrível individualmente, mas no contexto da música não fica legal. E a gente tem que fazer isso
pensar nisso e no contrário também, né? Coisas que individualmente não parecem tão legais, mas na música vão fazer ela crescer, aparecer mais, ter mais brilho, presença e tudo mais, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Um outro tipo de efeito que também é legal a gente prestar atenção é o reverb, né? Tipo, olha só o reverb dessa bateria aqui, ó. Tem bastante reverb, né? Mas repara o mesmo trecho aqui no contexto da música. A gente não escuta tanto reverb assim porque os outros elementos nesse estilo também tem bastante reverb. Então, quando a gente coloca todo mundo para tocar junto, a bateria não vai aparecer tanto assim esse reverb dela. Ela só vai estar misturada ali no contexto da música e é muito importante a gente entender isso aí, tá? É bem comum, eu decidi fazer esse vídeo porque sempre surgem algumas dúvidas aí da galera, que é comum acontecer, né? Às vezes eu fazendo algum processamento em algum elemento específico e alguém achar estranho. Mas, cara, isso pode parecer estranho quando a gente está solando algum instrumento, ouvindo ele sozinho. Mas no contexto da música, a gente tem que saber encaixar os elementos e muitas vezes sacrificar um elemento para outro que é mais importante aparecer, tá? Isso, cara, é muito importante saber fazer isso porque isso é mixar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui que eu ajudo vocês, certo? E se quiser aprender mais de produção musical, tem meu curso aqui na descrição. Produção musical, arranjo, escolha de timbres, edição de vozes, afinação, mixagem e masterização, certo? Link aqui na descrição. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu!